Às vezes, a vida nos obriga a recomeçar, mesmo quando não estamos preparados. Diante da traição e da dor, escolhi a liberdade em vez do caos. Em um povoado remoto perto de Winnipeg, encontrei uma pequena vila quase esquecida pelo tempo. Com poucos habitantes e cercada por florestas densas e lagos serenos, era o refúgio perfeito para me isolar e tentar reconstruir minha vida. As casas, simples e acolhedoras, pareciam sussurrar histórias de tempos mais tranquilos. Nos primeiros dias, minha rotina se resumia a tarefas simples: pescar nos lagos e compartilhar histórias ao redor da fogueira com os poucos moradores. Mas, por dentro, eu ainda estava preso ao passado. Permaneci inerte por um longo tempo, sufocado pela dor do que havia acontecido. Às vezes, a raiva tomava conta de mim, e eu gritava para o vazio, como se pudesse expulsar o sofrimento com o som da minha própria voz. Foi em um desses momentos, no meio do meu jardim, que me dei conta: eu não podia continuar assim. Não queria apenas sobreviver, precisava reagir. E foi ali, entre a natureza silenciosa e o eco dos meus próprios gritos, que decidi dar o primeiro passo para um verdadeiro recomeço. Você deve estar se perguntando por que estou contando isso. A verdade é que meu casamento acabou de forma brutal. Descobri que minha esposa, com quem estive casado por 5 anos, me traiu. E pior, ela estava grávida. A casa onde estou morando agora, minha casa, precisava de reparos. Deitado em uma área coberta, eu observava o entorno. O vento soprava suavemente pelas árvores, e o silêncio era quebrado apenas pelos sons da natureza. Minha barba por fazer coçava levemente, e eu me cobria com algumas mantas, buscando conforto no frio sutil da manhã. Os raios de sol filtravam-se pelas frestas da cobertura, iluminando meu rosto cansado, mas sereno. Perdido em pensamentos, refletia sobre minha vida e as escolhas que me trouxeram até ali. Naquele momento de solitude, senti que estava a um passo de reencontrar a paz que tanto almejava. Precisava ocupar meu tempo. Além de consertar a casa, decidi criar um novo jardim, algo que trouxesse vida ao espaço ao meu redor. Escolhi um canto ensolarado do terreno, limpei a terra e plantei algumas mudas. Aos poucos, o verde começou a preencher os espaços vazios, trazendo cor e renovação. Também fiz reparos no meu carro, algo que há tempos eu adiava. O tempo no exército me ensinou muitos ofícios, desde mecânica até carpintaria, habilidades que agora se tornavam úteis nessa nova fase da minha vida. Trabalhar com as mãos me trazia um tipo de paz que há muito tempo não sentia. Era como se, ao consertar as coisas ao meu redor, eu estivesse, de certa forma, reconstruindo a mim mesmo. Com o tempo, a casa foi tomando forma. As paredes antes desgastadas ganharam nova pintura, o telhado foi reforçado, e o jardim floresceu. O ambiente refletia minha jornada, cheio de marcas do passado, mas renovado com esperança. Ainda havia muito a ser feito, tanto na casa quanto dentro de mim, mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava no caminho certo. Meu nome é David, tenho 33 anos, sou médico do exército. Após sofrer um ferimento, fui colocado na reserva com uma excelente pensão, ainda assim, me permiti atuar como médico civil. Fui médico voluntário pela ONG Médicos Sem Fronteiras. Assim como eu, minha futura ex-esposa, Jéssica, também se dedicava ao trabalho humanitário como auxiliar de enfermagem. Nos conhecemos durante uma missão na África, há 5 anos. Nosso amor floresceu entre desafios e dificuldades, enquanto juntos cuidávamos de comunidades necessitadas. No entanto, um acidente inesperado obrigou Jéssica a retornar ao Canadá 6 meses antes de mim. A separação foi um golpe doloroso, deixando um vazio profundo em minha vida. Enquanto eu viajava pela África, Ásia e Brasil, atendendo pacientes e enfrentando crises, a saudade dela pesava em meu coração. Cheguei 2 dias antes do previsto. Sabia que Jéssica não estaria esperando por mim tão cedo, o que me deu tempo suficiente para organizar minha saída sem que ela percebesse. Peguei apenas o essencial: algumas roupas, documentos, objetos de valor sentimental. Nada que chamasse atenção de imediato. Eu não queria brigas, nem despedidas dramáticas. Queria um corte limpo. Mas por que tomei essa decisão? Durante o período em que estivemos separados, algo em Jéssica havia mudado. Pequenos detalhes no comportamento dela despertaram minha intuição, aquela sensação incômoda de que havia algo fora do lugar. Foi por isso que contratei um detetive e um advogado. No fundo, já sabia que encontraria algo, mas nada me preparou para o que veio a seguir. O relatório do detetive era claro: Jéssica estava grávida. O problema? Eu não sabia se o filho era meu, pois estávamos longe há poucos meses. Diante dessa dúvida,
Recorri a um amigo médico para obter discretamente o DNA do bebê e comparar com o meu. O resultado foi um golpe seco. Infelizmente, eu não era o pai. Naquele instante, tudo se encaixou. As mudanças no comportamento, as mentiras sutis, os momentos em que minha intuição gritava, mas eu tentava ignorar. Agora, não havia mais espaço para dúvidas ou desculpas. Eu poderia confrontá-la, exigir explicações, deixar que o peso da culpa recaísse sobre ela. Mas de que adiantaria? Nada mudaria o fato de que nossa história tinha chegado ao fim muito antes do que eu imaginava. Por isso, escolhi ir embora em silêncio, levando comigo apenas a certeza de que nunca mais olharia para trás. A decisão de deixar a casa para Jéssica não foi fácil, mas foi necessária. Eu queria seguir em frente sem carregar pendências ou ressentimentos. Mesmo que a criança não fosse minha, ela teria um lar, e Jéssica poderia recomeçar sem disputas. Para mim, a casa havia perdido o significado que um dia teve. Antes, representava um futuro compartilhado, um sonho construído a dois. Agora, era apenas um espaço cheio de lembranças que não faziam mais sentido. Carregar aquele peso comigo seria o mesmo que continuar preso ao passado. Assinei os papéis do divórcio sem hesitação. Um mês se passou desde minha partida. Jéssica finalmente recebeu os papéis do divórcio, onde aleguei diferenças irreconciliáveis como motivo. Para mim, esse capítulo estava encerrado. Não havia mais espaço para dúvidas ou reconsiderações. No entanto, Jéssica não queria assinar os papéis e lutou contra isso. Ela queria aconselhamento, algo que talvez indicasse um desejo de entender melhor o que havia acontecido ou até de tentar uma última tentativa de salvar o relacionamento. Ela buscou apoio, queria conversar, mas meu advogado não sabia onde me encontrar, o que dificultou ainda mais os pedidos dela. As mensagens não chegavam a mim, e os telefonemas pareciam perder-se no vácuo da distância emocional que já existia entre nós. Enquanto ela insistia por uma solução mais conciliatória, a minha decisão parecia já ter sido tomada. Cada um de nós, embora ainda tocando o mesmo ponto do passado, caminhava em direções opostas. Para Jéssica, eu imagino, foi um golpe emocional difícil de aceitar. Mas para mim, era apenas mais um passo necessário para seguir em frente. O que antes foi uma vida compartilhada agora se resumia a papéis, advogados e palavras difíceis de se digerir. Eu já tinha fechado a porta, mas ela ainda tentava encontrar uma fresta. Certo dia, ao revisar meus e-mails, notei mensagens inesperadas. Meus pais e os pais de Jéssica me pediram para reconsiderar o divórcio, para voltar para casa e reconstruir o que foi quebrado. Diziam que todos cometem erros, que o perdão era possível, que uma família poderia surgir dali. Mas o que eles não entendiam era que essa família nunca existiu para mim. Não respondi de imediato. Apenas fiquei olhando para as palavras na tela, sentindo uma mistura de frustração e incredulidade. Como poderiam pedir algo assim? Como poderiam ignorar o fato de que fui enganado? O que me doía não era apenas a traição, mas a expectativa de que eu deveria simplesmente aceitar, perdoar e continuar como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia a verdade: voltar não era uma opção. Não havia mais um lar para o qual retornar, porque aquele lugar já não era mais meu. Eu não poderia reconstruir algo em que nunca houve base sólida. Então, fechei os e-mails, respirei fundo e segui adiante. O passado havia tentado me puxar de volta, mas eu já não pertencia mais a ele. Minha nova vida ainda estava tomando forma. Era estranho reconstruir tudo do zero, mas, ao mesmo tempo, havia uma liberdade nisso. Não importava onde eu estivesse, desde que não estivesse mais preso a algo que já não existia. O que ficou para trás pertencia ao passado. O que viria a seguir, só o tempo diria. Talvez eu não soubesse exatamente o que esperar do futuro, mas havia uma sensação de que, ao dar esse passo, eu finalmente começava a me libertar do peso que a situação me impôs. A decisão estava tomada, e o mais importante era agora olhar para frente. Decidi seguir por caminhos desconhecidos, diferentes de tudo que já percorri. E, por algum motivo, parei exatamente aqui. Algo me fez escolher esta casa abandonada, talvez porque, assim como ela, eu também estivesse em pedaços. Pensei que, ao reconstruí-la, estaria, de certa forma, reconstruindo a mim mesmo. Por ser uma cidade pequena, minha presença não passou despercebida. Perto da minha casa, havia 5 residências. 4 delas pertenciam a casais que pareciam estar juntos há décadas. A quinta era menor, mas acolhedora, e nela vivia uma mulher com 2 crianças. Quando me viram pela primeira vez, o choque foi visível.
Minha barba e cabelo estavam longos, minha aparência desgastada, quase selvagem. Eu não era alguém fácil de ignorar. Eu precisava de um tempo para mim mesmo. Nos poucos contatos que tive, percebi que as pessoas mantinham distância. Talvez fosse minha aparência, talvez fosse algo mais profundo, mas, no fim, isso não me incomodava. Com recursos financeiros suficientes, a solidão não era um problema. Os dias passaram, e eu me sentia inerte, como se estivesse preso entre o passado e um futuro indefinido. Ao me instalar na cidade, percebi que minha presença não passou despercebida. A mulher que morava na casa menor, Clara, chamou minha atenção, mesmo com sua postura reservada. Ela parecia carregar uma força tranquila, mas imensa. Era mãe solteira de gêmeos, Lucas e Letícia, cujos olhares curiosos e atentos pareciam compreender o mundo de uma maneira única, assim como ela. Clara me observava, sem pressa de se aproximar. Talvez porque, como eu, carregasse cicatrizes invisíveis. Eu percebia isso em seu olhar, uma compreensão silenciosa, como se soubéssemos, sem precisar dizer, que ambos tentávamos juntar os pedaços de algo que se perdeu no caminho. Apesar da solidão que nos acompanhava, havia algo bonito e profundo em nossa tentativa de reconstrução. Foi então que os gêmeos se aproximaram de mim, com suas perguntas curiosas e olhares fugazes. Eles não me julgavam, não questionavam meu passado. Apenas estavam ali, em silêncio, como se compreendessem que a dor é algo que se carrega, mas também é algo com que se pode aprender a conviver. Clara, apesar de sua reserva, percebia tudo. Eu a via de longe, e em seus olhos havia um entendimento que tocava algo dentro de mim. Não precisávamos de palavras para saber que, assim como eu, ela também estava tentando se curar, um pedaço de cada vez. Talvez, algum dia, nos permitíssemos ir além do silêncio. Mas, por enquanto, éramos duas almas reconstruindo o que havia sido quebrado. Os poucos moradores, exceto Clara, mantinham-se à distância. Isso não me surpreendia. Era raro haver novos habitantes por ali, e eu carregava a marca de alguém que vinha de outro lugar, talvez de outra vida. Minha presença era algo estranho naquela pequena comunidade, um intruso que ainda não havia sido completamente aceito. Mas eu não me importava. A solidão já havia sido minha companheira antes, e agora, mesmo no isolamento, eu sentia que havia algo diferente. Havia Clara. Havia o som do vento entre as árvores. O cheiro de madeira recém-cortada misturado ao perfume discreto das flores que começavam a brotar no jardim que plantei. Aos poucos, sem que eu percebesse, a reconstrução da casa se tornava também uma reconstrução de mim mesmo. O tempo, antes um peso, agora parecia um aliado. E talvez, apenas talvez, um dia eu encontrasse meu lugar ali. Os meses passaram, e a reforma da minha casa ainda seguia em andamento. Em uma tarde fria, eu estava deitado na varanda, perdido em pensamentos, quando ouvi gritos de socorro. Um instinto antigo, talvez o de médico, me alertou para a gravidade da situação. Peguei minha bolsa de emergência e corri em direção ao som. Cheguei à casa de Clara e encontrei seus pais aos prantos. Ela havia caído de uma escada enquanto fazia reparos. No chão, estava pálida, com um grande corte na cabeça que sangrava rapidamente. Seus pais, desesperados, hesitaram em permitir minha ajuda. Não sabiam quem eu era, e eu não sabia se o espanto deles vinha do fato de eu ser médico, da minha presença inesperada ou da gravidade da situação. Com calma, mostrei minha bolsa de emergência. O medo pela vida de Clara venceu a desconfiança e me permitiram agir. Ela estava inconsciente, mas respirava, embora com dificuldade devido à dor. Pressionei uma compressa contra o ferimento, estancando o sangramento, e fiz uma avaliação rápida. Não havia fraturas evidentes, mas ela precisava ser estabilizada antes de ser levada ao hospital. Com a ajuda dos pais, improvisei uma imobilização para o transporte. Ao sair com Clara nos braços, percebi nos olhos de seus pais uma gratidão silenciosa. Algo havia mudado ali. Não apenas a cura física de Clara estava em andamento, mas também um vínculo invisível, construído em meio à dor e ao medo. Poucos dias depois, Clara retornou surpreendentemente rápido da recuperação. E, então, apareceu na minha porta com um cesto de pães frescos e chá quente. Um gesto simples, mas carregado de significado. Conversamos sobre o ocorrido, sobre sua gratidão, mas também sobre as reflexões que a queda lhe trouxe. A conversa fluiu com naturalidade, e eu senti uma conexão mais forte com ela. Ao notar fotos antigas espalhadas pela casa, Clara as observou em silêncio. Eram imagens de um tempo que eu passara no exército,
atuando como médico no campo de batalha. Ela ficou impressionada pela quantidade de países que eu havia viajado. Sem pressão, ela me perguntou sobre elas. Foi ali que decidi contar sobre Jéssica, minha ex-esposa. Nunca havia falado sobre ela com ninguém, mas com Clara era diferente. Havia algo nela que me fazia confiar. Falei sobre como perder a Jéssica foi o maior choque da minha vida. Sobre como a violência e a culpa me arrastaram para um lugar escuro. Clara ouviu sem interrupções, seus olhos cheios de compreensão. Não havia julgamento, apenas a presença de alguém disposto a ouvir. E isso fez toda a diferença. Aqueles dias após a conversa foram transformadores, mas também carregados de insegurança. Apesar do processo de cura, eu ainda me via como um homem quebrado. Tinha medo de que minha dor fosse um fardo para Clara, que tinha sua própria vida, seus filhos. Eu queria ser a pessoa que ela merecia, não alguém arrastado por fantasmas do passado. Clara percebia minha insegurança, mas nunca pressionava. Aos poucos, fomos nos aproximando. Eu aceitava pequenos gestos dela, e ela aceitava os meus. O tempo suavizou minha ansiedade, e a troca entre nós se tornou mais fluida. Aos poucos, comecei a confiar nela. Enquanto Clara me ajudava a recuperar da dor e sofrimento que sentia, decidi retribuir de algumas formas. Clara não tinha renda fixa, nem plano de saúde, nem pensão. Sabia que sua vida não era fácil, e queria ajudá-la da maneira que podia. Então, comecei a depositar mensalmente parte da minha pensão do exército, que somava mais de $7.000. Além disso, a incluí no meu plano de saúde, pagando uma pequena contribuição mensal para garantir que ela tivesse acesso ao que fosse necessário, sem precisar se preocupar com os custos. Era uma forma de expressar minha gratidão, um gesto silencioso, mas cheio de intenção. Eu queria aliviar um pouco do peso que ela carregava, assim como ela havia feito por mim, sem pedir nada em troca. Com o tempo, os outros moradores locais começaram a me aceitar, e eu passei a sentir como se fizesse parte daquele lugar. Já não era mais o estranho que havia chegado. Agora, estava imerso em uma comunidade que, gradualmente, me acolhia. E então, algo novo aconteceu. Comecei a me aproximar de Lucas e Letícia. Eles me aceitavam com a simplicidade das crianças, sem exigências, apenas com a esperança de que eu estivesse ali. Não queriam que eu substituísse um pai. Queriam apenas minha presença. E eu estava disposto a ser isso para eles. Com o tempo, senti que fazia parte daquela família. O amor não chegou como um vendaval, mas como um crescimento silencioso, um sentimento construído dia após dia. Foi Clara quem me mostrou que eu podia ser amado novamente. Que não precisava ser perfeito para merecer estar ali. Por fim, decidimos nos mudar para minha casa reformada. Aos poucos, ela se tornou mais acolhedora, cheia das marcas de nossa rotina. Eu ia ao mercado, buscava as crianças na escola. A normalidade me envolveu como um abrigo. Algo que eu não sabia se experimentaria de novo. Mas agora, com Clara, Lucas e Letícia, eu sabia que estava exatamente onde deveria estar. Certo dia, ao voltar de mais uma dessas tarefas, percebi algo estranho. Na entrada da casa, havia um carro que eu não reconhecia, um carro que não fazia parte de nossa rotina. Meu coração deu um aperto. Ao abrir a porta e entrar na sala, o cenário que encontrei foi completamente inesperado e chocante. Clara estava sentada no sofá, com sua enorme barriga de gravidez, radiante, como sempre, mas o que realmente me surpreendeu foi a presença de meus pais, e ao lado deles, Jéssica, segurando seu filho. Todos estavam ali, aparentemente à vontade, tomando chá, em uma cena de convivência tranquila, como se fosse algo perfeitamente natural. Jéssica, com um sorriso discreto no rosto, parecia estar em um lugar de conforto, o que me desconcertou ainda mais. Como aquilo estava acontecendo? Eu não esperava por uma visita tão inesperada, e menos ainda por essa espécie de reunião familiar. Minha mente estava em um turbilhão de pensamentos. Eu sabia que as coisas estavam mudando entre nós, que o passado estava sendo deixado para trás, mas nunca imaginei que seria dessa forma. A imagem de Jéssica com meu filho, ao lado de Clara, me fez questionar o quanto tudo isso realmente estava mudando. Como eu deveria reagir a isso? Os olhos de Clara se encontraram com os meus e ela, com a calma que sempre teve, apenas sorriu. Havia algo reconfortante em seu olhar, uma paz que ela sabia que eu precisava sentir. Mas a situação era delicada. Eu ainda não tinha processado tudo o que estava acontecendo, e ver Jéssica, uma mulher com quem compartilhei tantos momentos, tão à vontade, tomando chá com meus pais e Clara, era algo que me deixava sem palavras. Meus pais pareciam relaxados,
como se já tivessem se acostumado à nova dinâmica. Eles estavam acolhendo aquele momento, com a tranquilidade de quem entende que a vida é feita de surpresas, e que os relacionamentos, por mais complicados que possam ser, sempre podem se transformar. Jéssica, ao me ver entrar, fez um gesto discreto com a cabeça, um reconhecimento silencioso. Eu não sabia o que ela pensava ou sentia naquele momento, mas sabia que ela estava tentando lidar com isso da melhor forma que conseguia. As coisas, evidentemente, não seriam simples para ela, e eu não tinha pretensão de achar que tudo seria resolvido de uma vez só. Mas ali, naquele pequeno gesto de aceitação, parecia haver uma abertura para algo novo. A sala estava cheia de uma energia diferente, uma mistura de sentimentos que eu não conseguia decifrar por completo. A única coisa que eu sabia é que, naquele momento, todas as coisas que eu temia, todos os obstáculos que eu imaginava, estavam sendo suavemente colocados de lado, como uma nova chance, como um novo começo para todos nós. O ambiente em que todos estavam ali, compartilhando uma simples xícara de chá, falava mais do que 1000 palavras. Eu respirei fundo, tentando me recompor diante de tudo aquilo. Olhei para Clara, para Jéssica, para meus pais, e então, com uma leveza que eu não sabia que existia, entrei na sala e me juntei a todos, sabendo que as palavras, nesse momento, eram menos importantes do que o simples ato de estar ali, compartilhando aquela cena de convivência pacífica, onde as feridas do passado, aos poucos, começavam a ser curadas. Após um breve momento de silêncio, Jéssica, juntamente com seu filho, decidiu me abraçar. O gesto foi inesperado, e por um instante, senti a fragilidade daquele momento. O abraço, embora desconfortável, carregava uma mistura de emoções que eu não conseguia decifrar por completo. Jéssica então se afastou, os olhos marejados, e com a voz embargada, disse: "Esse é o Donald, nosso filho." O choque percorreu meu corpo como um raio. Encarei-a, sentindo o peso de suas palavras, tentando encontrar algum sentido naquilo. Minha mente fervilhava em busca de respostas, mas tudo o que consegui dizer, olhando fixamente em seus olhos, foi: "Jéssica, como você pode dizer isso? Eu sei que esse filho não é meu." Jéssica deu um passo para trás, como se minha reação a atingisse fisicamente. Ela abriu e fechou a boca algumas vezes, buscando as palavras certas. O silêncio ao nosso redor se tornou sufocante. Donald, sem entender completamente o que acontecia, segurou a mão dela com força. Meu coração estava acelerado, e a confusão se misturava com a raiva e a incredulidade. Eu nunca quis esconder nada de você, Jéssica finalmente disse, sua voz trêmula. Mas eu precisava que você o conhecesse. Precisava que soubesse que ele existe. Cruzei os braços, sentindo o peso daquela revelação se instalar dentro de mim. Mas por quê? Por que agora? Depois de tanto tempo, o que você espera que eu faça com isso? Jéssica baixou o olhar, respirando fundo antes de responder. Porque, independentemente do passado, você sempre foi importante para mim. E eu queria te dar a chance de conhecê-lo. Observei Donald. O menino me olhava com curiosidade, sem compreender a complexidade da situação. Seu olhar inocente contrastava com a tempestade que se formava dentro de mim. Parte de mim queria ir embora, se afastar de toda aquela confusão, mas outra parte sabia que nada mais seria o mesmo depois desse momento. Jéssica soluçava. Seu corpo tremia enquanto tentava encontrar palavras para responder. Seus olhos, cheios de dor e arrependimento, saltavam de mim para Clara, depois para meus pais, buscando apoio. Mas não havia mais nada a ser dito. Com um leve tom de voz, pedi para que Jéssica e Donald saíssem da minha casa. Minha mãe deu um passo à frente, a voz embargada. "Filho, pense bem. Jéssica errou, sim, mas ela está aqui, tentando consertar as coisas. O passado não pode ser mudado, mas o futuro. O futuro já está decidido, mãe." Interrompi, firme. Minha vida está com Clara e com nosso filho. Eu não posso simplesmente apagar o que Jéssica fez, e, sinceramente, nem quero. Essa história acabou para mim. Me dirigi aos meus pais e falei: "Amo vocês com toda a minha força, mas esqueçam essa situação. Aqui nesse lugar terá sempre um filho e um neto esperando por vocês. Sei que consideram Donald como neto e que vocês cuidaram dele, mas ele não é meu filho." Meu pai suspirou pesadamente, passando a mão pelo rosto como se buscasse paciência. "E quanto a Donald? Ele é apenas uma criança, não tem culpa de nada. Você não precisa aceitá-la de volta, mas não acha que deveria ao menos tentar conhecê-lo?"
Olhei para o menino. Seus olhos brilhavam com uma mistura de confusão e receio. Ele segurava a barra do vestido de Jéssica, como se isso fosse o único alicerce que tinha naquele momento. Meu coração pesou por um instante, mas minha decisão já estava tomada. Eu não posso fazer isso, pai. Eu não sou o pai dele. Ele tem alguém que pode assumir esse papel, e eu espero que seja um bom homem para ele. Eu desejo o melhor para os dois, mas não sou eu quem pode dar isso a eles. Jéssica abaixou a cabeça, apertando os lábios para conter mais lágrimas. Eu só queria que você o conhecesse, que soubesse que ele existe. Clara, que até então permanecia em silêncio, segurou minha mão e falou com suavidade, mas com firmeza. E ele sabe, Jéssica, mas algumas coisas não podem ser consertadas. Nós precisamos seguir em frente. Com um tom de amargura, falei: preciso e irei ser feliz ao lado de Clara, e eu cuidarei da minha família. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Minha mãe enxugou uma lágrima discreta, e meu pai apenas balançou a cabeça, resignado. Jéssica olhou para Donald, depois para mim, e deu um passo para trás. Eu entendo. Adeus. Ela virou-se, guiando Donald para longe. Eu os observei, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Mas quando Clara apertou minha mão e sorriu suavemente, soube que estava exatamente onde deveria estar. Clara, com um sorriso sincero e cheio de lágrimas, disse: obrigado, Jéssica, por me fazer feliz, estando ao lado de alguém que me ama de verdade. Nunca havia encontrado alguém como David. Minha casa era ali. Meus pais continuaram a ajudar Jéssica e a cuidar de Donald, garantindo que ele crescesse cercado de amor e estabilidade. Eu sabia que, apesar de tudo, ele estaria em boas mãos. Quanto a mim, segui minha vida ao lado de Clara. Seus filhos, que antes eram apenas dela, agora eram meus também. Criamos um lar juntos, e nossos 2 filhos, frutos do nosso casamento, completavam nossa família. O tempo passou, e os dias se transformaram em anos. Às vezes, ainda me pegava pensando em Jéssica e Donald, mas sem arrependimentos, apenas com a esperança de que estivessem bem. Certa noite, enquanto observava Clara organizar a mesa para o jantar, senti uma paz que há muito tempo não conhecia. Peguei sua mão e beijei seus dedos com carinho. Eu nunca imaginei que seria tão feliz de novo, sussurrei. Ela sorriu, os olhos brilhando com a luz quente da sala. Eu também não. Mas estou grata por termos encontrado um ao outro. E, naquele momento, soube que não importava o passado. O que realmente importava era o presente que construímos juntos e o futuro que ainda teríamos. Nossa casa, nosso amor, nossa família. Era ali que eu pertencia. Obrigado por assistir. Inscreva-se e curta nossos outros vídeos.